E se eu te contar que existe uma coisa no subsolo de uma usina abandonada que ninguém pode tocar, ninguém pode nem chegar perto, e ó, se você ficar só 5 minutos do lado dela, você não sobrevive. Ela não explode, não se move e muito menos faz algum barulho, mas ela tá lá desde 1986 e até hoje ninguém faz ideia de como se livrar dela. E aí, fã? Nático, eu sou o Denilson. E eu, Manga? Chernobyl era uma usina nuclear soviética, com 4 reatores em operação. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, os engenheiros do reator número 4 estavam fazendo um teste de segurança. Um teste de rotina, tão rotineiro que o diretor da usina nem compareceu para acompanhar. Só que o que ninguém esperava é que isso deu muito errado. Os operadores desligaram os sistemas de segurança, reduziram a potência do reator de uma forma perigosa e perderam o controle da reação em cadeia. A potência do reator disparou e em questão de segundos, alguns segundos, uma explosão arrancou a tampa de puro concreto e aço do reator. Essa tampa, só para você ter uma noção, pesava mais de 1000 toneladas e saiu voando como se fosse papel. Como se fosse uma, aqui, ó, uma bolinha de gude aqui, ó. Vum. 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 2 pessoas morreram na hora. A explosão jogou o material radioativo para a atmosfera. A nuvem tóxica se espalhou pela Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, até chegar na Escandinávia, na França e na Itália. Mais de 160 mil quilômetros quadrados foram contaminados. E a cidade de Pripyat, que ficava só 3 quilômetros da usina? Bom, ela foi evacuada em 36 horas depois. Os moradores saíram achando que voltariam em poucos dias. Mal sabiam que nunca ia voltar. Nunca voltaram. Mas, enquanto essa nuvem radioativa atormentava todo mundo em cima, lá embaixo, dentro do reator destruído, uma coisa muito pior estava acontecendo silenciosamente. O combustível nuclear, as varetas de urânio, que eu não faço ideia do que é isso, derreteu. Se você também não souber, eu vou colocar aí na edição para vocês, tá? Ela derreteu a mais de 2.200 graus Celsius. Para você ter uma noção de o quão quente isso é, a lava de um vulcão, sabe um vulcão lá que se você tocar você vira pó, gira em torno de 1000 graus Celsius. Isso aqui, essa usina, esse negócio que explodiu, tava o dobro de um vulcão, para vocês terem uma noção do quão grande era. Essa lava nuclear foi derretendo tudo o que encontrava pelo caminho. Concreto, aço, areia, metal, tudo virou uma massa só. Uma espécie de gosma radioativa que foi escorrendo pelos andares do prédio, atravessando tubulações, derretendo paredes e descendo em direção ao subsolo. Os cientistas deram um nome para esse material, cório, porque ele nasceu do coração, do core do reator, obviamente. E quando essa massa finalmente esfriou e endureceu, ela formou uma estrutura assim bizarra pelo subsolo. Ela tem 2 nomes, que é instalar alguma coisa e instalar outra coisa que eu vou colocar aqui no vídeo. Essas 2 junções de palavras, resumindo, as tubulações foram entupidas com lavas e ficaram solidificadas. Mas uma formação em especial chamou a atenção de todo mundo. Ela tinha cerca de 1 metro de altura, né? Criança aí de 10 anos por aí, né? E ela também pesava mais de 2 toneladas, aí é muito mais pesado que uma criança. Criança pesada da bexiga. E o mais engraçado, assim, pasmem, ela parecia o pé de um elefante, por isso que pegou esse nome. Enrugada, escura e rachada. Parecia algo vivo que ficou assim, congelado no tempo. Esse é o pé de elefante, o objeto que hoje a gente veio te apresentar. E que, sem exagero nenhum, pode ser chamado de uma das coisas mais perigosas do mundo. Agora vem a parte que arrepia todo mundo. Ó, tô arrepiada aqui, ó. Em dezembro de 1986, 8 meses depois da explosão, uma equipe de dosimetria, só tem nome difícil aqui, misericórdia, né? Foi mandada para o subsolo da usina. A missão suicida, brincadeira, não teve graça, cara. Era encontrar o combustível nuclear que estava parado nessa época. 2 deles, Michael alguma coisa e Vladimir Putin, brincadeira, Vladimir alguma coisa, estavam num corredor do subsolo 12 metros abaixo do reator. Quando o 12 metros, que é aquele negocinho que mede a radiação,
começou a subir rápido demais e acendeu um alerta para eles. Eles encontraram uma escada e começaram a subir devagar, seguindo a fonte da radiação, quando de repente o dosímetro estourou. O equipamento ele só media até 3.000 por hora e passou disso, simplesmente parou de funcionar, eles quebraram o equipamento. Os dois largaram o equipamento na escada e saíram correndo imediatamente. Meteu marcha. Sem saber, eles tinham acabado de descobrir o tal pé de elefante. Mas não tinha um elefante, tá? Só tinha o pé. É só o pé do elefante. E os números de radiação desse negócio são absurdos. Na época da descoberta, o pé do elefante emitia algo em torno de 8 a 10 mil. É de mais de 8.000! Hotgens, tá? Fica por aí essa média aí, ó. Por hora. Você está rindo de mim, cara? Eu não estou suportando mais! Tá rindo da minha cara. Os caras colocam nome difícil, mano. Por que não coloca 8 mil radiação por hora? Eu vou falar com o roteirista. Oh, não dá, mano. Mas assim, ó, pra você ter uma noção, você ter uma perspectiva, 1 hora de exposição a isso equivale a mais de 4 milhões de radiografia no tórax por hora. Em 30 segundos ali do lado, você receberia uma dose gratificantemente fatal. Em 2 minutos, suas células já começavam a se desintegrar. Em 5 minutos, você já teria tonturas, fadiga e pareceriam algumas semanas depois. É tipo um veneno invisível com time. Você sai achando que tá tudo bem e 1 semana depois, o seu corpo começa a cobrar a conta. E aqui tem um detalhe também, ó, que novamente, ó, tô arrepiando aqui, ó, tô arrepiado, ó. Ninguém conseguia chegar perto o suficiente para estudar o bagulho. Então o negócio tava lá e tinha que deixar lá. Então, os liquidadores, que eram como chamavam, os trabalhadores de limpeza da Chernobyl, né, que tava com a vida contada aí, montaram um carrinho improvisado com uma câmera e empurraram em direção dessa massa que ainda não sabiam que ia ser chamada de pé de elefante. E quando eles finalmente analisaram as imagens, eles descobriram algo inesperado. O pé do elefante não era só combustível nuclear puro. Na verdade, a maior parte da combustão era concreto derretido, areia e materiais de proteção do reator. Tudo fundido junto com uma porcentagem menor de urânio. Mas não se engane, mesmo com pouco urânio na mistura, a radiação era absurda. Porque os produtores de fixação ali dentro, como o CO-137, continuavam emitindo radiação gama de forma brutal. Tipo o Hulk, que emite a radiação gama toda hora. Só que você não virou o Hulk, tá? Só pra você te informar. Ah, tá, aqui não, ó. Não vai lá pensando que você vai virar o Hulk não, tá? Não toma um shake não. O pai tá treinando, viu? Tá saindo da jaula, monstro! Só que finalmente chegou o momento de coletar as amostras para análise. Primeira tentativa, uma furadeira montada num robô com controle remoto, mas infelizmente não funcionou. A massa era dura demais. Segunda tentativa, um soldado entrou com um machado, mas assim, não conseguiu arrancar nada também, né? E pior, que ele ficou tão exposto à radiação que teve que ser evacuado de Chernobyl imediatamente. Na terceira tentativa, e essa é a mais insana de todas, chamaram um atirador de elite da polícia. O cara entrou ali com uma AK-47 carregada com munição perfurante. Qual munição não é perfurante? A de borracha? Aí você tem um ponto. Tá bom. Bom, ele atirou no pé de elefante e finalmente um pedaço se soltou. Esse fragmento foi levado para o laboratório e a partir dele os cientistas entenderam do que aquela coisa era realmente feita. Agora, tem um personagem nessa história que merece um capítulo só dele. O nome dele é Arthur alguma coisa. Um inspetor nuclear do Cazaquistão com um senso de humor sombrio, digamos assim, né? Arthur foi designado para localizar o resto do combustível dentro do reator destruído e medir os níveis da radiação. E o cara levou isso, digamos, a sério. Mano, ele entrou naquele subsolo mais vezes do que qualquer ser humano. Até o Fanruja ficou assustado. Ele rastejou por dutos de ventilação, passou por corredores cheios de córion solidificados, chegou a chutar pedaços de combustível nuclear com a bota para abrir caminho para os outros passar. Cara, é zica. O cara é da patroa. Em 1996,
10 anos depois do desastre, ele desceu mais uma vez até a sala onde ficava o pé de elefante. Ele chegou com uma câmera automática e uma lanterna, porque o ambiente novo agora era totalmente escuro. Posicionou a câmera e ativou o timer. E tirou uma selfie do lado do pé do elefante. Aquela foto toda granulada, com aquela luz fantástica, Magórica. se tornou uma das imagens mais famosas de Chernobyl e provavelmente a selfie mais perigosa da história do mundo. A radiação na época era cerca de 1/10 do que foi em 86. E ainda assim, 8 minutos ali já causariam doenças por radiação. Pouco mais de 1 hora seria fatal. O Arthur já tinha acumulado tanta radiação ao longo dos anos que depois teve cataratas e diversos problemas de saúde. Mas a história do pé do elefante não parou nos anos 90 não, porque essa coisa tá mudando. Com o tempo a superfície começou a rachar, as camadas externas viraram pó e em 2021 cientistas descreveram a consistência do pó de elefante que Do pó de elefante. Não, pó de elefante. Do pó do elefante é boa. Você é louco, mano? O elefante, mano, o elefante cheirar um pó, mano, aí fica loucaço. Você é louco? Vai ficar loucaçaralho o elefante. A consistência do pé de elefante que parecia como se fosse uma areia. E isso era alguma coisa totalmente nova. Porque enquanto a massa era sólida, ela ficava ali parada, perigosa, mas contida. Agora que ela tá virando pó, o pó do elefante, Não teve graça, cara. existe o risco de partículas radioativas se espalharem pelo ar. O urânio presente ali é um emissor de radiação alfa. Normalmente, a radiação alfa, ela não atravessa a pele, mas se você inalar esse pó, é o tipo mais devastador de radiação que existe dentro do corpo humano. O pé de elefante hoje está selado dentro do novo confinamento seguro, uma estrutura gigante em formato de arco que foi construída sobre o sarcófago original. Mas o fato é que a radiação do pé de elefante vai durar muito mais do que qualquer estrutura humana. O CO-137 ali dentro tem meia-vida de 30 anos. O plutônio, milhares de anos. A gente constrói uma coisa que vai viver por gerações e gerações. E a gente quer saber de você. Comenta aqui se você já conhecia essa história e qual outra você gostaria também de ver aqui no canal. E não se esquece, se você curtiu o vídeo, Deixa o like. se inscreve no canal, porque aqui sempre tem curiosidades e informação de fã Pra fã. Ele voltou, hein? Falou!